Dr. Kaczynski foi aceito em Harvard aos 16 anos, completou seu PhD em matemática pela Universidade de Michigan aos 25 anos, mas entre 1978 e 1995, este professor com um currículo estelar tinha um passado, um futuro e um presente sombrio. Espalhando pânico pelos Estados Unidos, enviava cartas bombas de professor universitário a terrorista ecológico. Vamos falar hoje do Unabomber, que com toda certeza o ouvinte já ouviu falar desse nome em algum lugar, provável. E, cara, essa história, ela é antiga, né? Vamos lá, década de 90 aí tem que ser uns 20 anos já, né? 20, 30 anos. Nossa senhora, nem fale. Você lembra disso, Igor? Cara, eu lembro. Eu tava ali no final do ensino médio, então eu lembro, sim. Antes de rede social, essas coisas, então o que a gente conhecia era o que você via na televisão mesmo, né? Então, e é engraçado que isso foi antes do 11 de setembro, então você vê que obviamente havia terrorismo, enfim, o terrorismo existia há bem mais tempo, mas o que eu me lembro assim, da minha memória com mais de 20 anos, toda a cobertura que a imprensa fazia era diferente do que faz em relação a terrorismo hoje em dia. Então, mas é interessante, assim, que as teorias, o que se especulava das vítimas, enfim, que a gente vai falar no episódio, mas eu não lembro quando... bom, não é spoiler, porque, enfim, já aconteceu há mais de 20 anos, mas eu lembro quando ele foi preso, as notícias, mas eu lembro quando estavam acontecendo os casos, isso passou, se não me engano, teve alguma coisa no Fantástico, ou, sei lá, um desses programas, assim, passou com reportagem sobre isso. E foi um negócio que a gente achou bizarro, assim. Mas era, enfim, uma coisa muito, muito distante da nossa realidade pra você chegar a ter medo, alguma coisa assim. Unabomber no Globo Repórter, né? Terrorista doméstico, onde vivem, do que se alimentam, como se reproduzem. Pois é, não tinha Datena na época, senão imagina só. Nossa senhora. Ah, mas, cara, Estados Unidos deve ter coisa até pior que o Datena, né? Você sabe que eu procurei bastante reportagem da época, enquanto o caso tava desenrolando, e eu achei muita pouca coisa de TV, assim. Achei só o anúncio dele sendo preso, da hora que a polícia fez a captura. Mas eu achei mais, assim, de jornal mesmo, jornal de rua, dos caras comentando do desenvolvimento do caso, das vítimas que iam acontecendo, e a polícia tentando controlar a mensagem e não conseguindo. É bem interessante, é um bom estudo de caso. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar, Tupá? Então, esse é desses nomes, assim, que eu acho que eu ouvi falar primeiro em referência em seriado. Olha só que absurdo. Tipo, seriado policial, e daí falando, isso é como o caso do Unabomber e tal. Várias vezes as referências. Daí que eu fui ler, fui procurar, fui atrás. Mas, assim, eu não lembro dele passando na TV, ou sobre ele passando na TV, só com seriados policiais mesmo. Então, quando eu já era mais velha. Mas é aquela coisa, né? Eu acho muito interessante estudar e ler sobre esses temas. Terrível, né? Ele foi um caso que ele foi bem marcante pros Estados Unidos, né? Mas eu acho que ficou tão marcado que você tem referência a ele em muitos seriados, né? Assim, eu assisto muito seriado policial. Você tem muita referência. Quando você vai vendo os detalhes do caso dele, você vai vendo como tem vários episódios de seriados policiais, sei lá, tipo Criminal Minds, tipo CSI e tal, que fazem referências, né? E pra quem conhece o caso, as referências são muito claras. E é curioso, assim, ó. Como marcou, não só... Marcou a imagem das pessoas, né? Com toda certeza, com toda certeza. E a gente vai falar mais sobre o Unabomber logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Estamos aqui agora na área de recadinhos do Mundo Freak Confidencial.
bem-vindos a mais uma semana, sem falhar uma única vez, mesmo quando eu tô doente, como vocês podem notar pela minha linda e deliciosa voz. Primeiramente, gostaria de agradecer a Beatriz Nakayama e a Pris Guerreiro por essa pauta que ficou maravilhosa. E é claro, lembrar a vocês que dia 10 de agosto você tem um compromisso com o Mundo Freak. Isso aí mesmo, porque vai acontecer o maior evento do Mundo Freak. Não é um freakout, é algo totalmente novo, algo que a gente está desenvolvendo já tem bastante tempo, que é uma feira. Isso mesmo, para você que gosta do Mundo Freak, a gente vai sair do seu podcast, do seu programinha por áudio e vai chegar com tudo na vida real, porque a gente, você não sabe, a gente é virtual. Então nós seremos digitalizados para fora do seu fone de ouvido e você poderá ter a oportunidade de encontrar os seus freaks favoritos, como eu, como a Ira, como o Keller, como a Dona Maria, como o Rafael Jacaúna, como a Juliana Ponzilacqua, como a galera do Magicando, como o Vinícius e a Lívia. Enfim, uma gama de pessoas maravilhosas que agitam o seu dia a dia. Com R$35, você acessando agora o link que eu vou deixar aí no post para você, ou então, quando você clica lá em cima, lá agora no menu mundofreak.com.br, lá em cima vai ter o menu, vai estar lá, São Paulo Fantástica, hashtag eu quero acreditar. E aí você vai ser redirecionado para o site de compra de ingressos e dia 10 de agosto, na cidade de São Paulo, você terá acesso a essa feira maravilhosa com dezenas de expositores, dezenas de atrações. Isso mesmo, você com R$35, você não apenas vai ter acesso a gente, como a feira, como também as atrações no palco, que vão estar acontecendo das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite. Vai ser do balacobaco e esperamos você lá. Além disso, estamos cada vez mais confirmando convidados maravilhosos. Eu tô com um aqui para falar, mas vai ser só pra semana que vem. Mas a gente já anunciou Fernando Caruso, já anunciamos diversos roteiristas, cineastas, quadrinistas, pessoas para falar sobre terror no cinema, sobre quadrinho no Brasil, voltado pra horror, sobre muita coisa legal, coisas que você gosta de escutar no Mundo Freak. Então, galera, aproveite. Bora lá pro evento e bora lá pro episódio que ficou fantástico. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes! Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E dessa vez o tema é sinistro porque ele mexe com um tema sensível nos Estados Unidos, que é o terrorismo, né? Nesse caso, a gente está lidando aqui com o terrorismo doméstico, em que uma pessoa, né, cria um método muito louco e que esse método vai ser seguido por diversas pessoas e vai criar aí esse pânico na sociedade americana. Para me ajudar hoje, temos aqui nosso cético fofo de plantão, Luca Balaminuti. Alô, galera de cowboy, alô, galera de peão, quem é terrorista bate forte com a mão. Não, melhor não bater. Você sabe que o Trump tá escutando você fazer isso, né? Vem me pegar, Trumpô. Vem, eu e o Trump no ringue domingo. Vamos lá, Trump. Temos aqui também nosso cético da geladeira, Igor Alcântara. Morrendo de frio aqui, e aí, ouvintes, e aí, galera. E olha só, eu não canto nem nada e no final quem fica na geladeira sou eu. Isso é muito injusto. Olha, tá vendo? Então você tem que participar de um audition aqui, nossos testes de sofá. The Freak Voice. Exatamente. E falando em voice, a gente tem aqui a Tupá com essa voice, né? Maravilhosa, que vários ouvintes gostam. Pois é, essa voz aqui. Esse ASMR, né? Eu já ofereci pra Tupá uma proposta extremamente perspicaz, que eu falei, Tupá, vamos abrir uma sociedade, a gente faz ARMS e ganha uma grana, né? Em cima de tarado. Vai ser ótimo. Pois é, a gente devia começar a ganhar dinheiro com isso. Mas, né, enquanto não acontece, enquanto a gente não ganha dinheiro com isso, a gente tá aqui conversando de outras coisas. Mas eu tava falando, né, pros ouvintes que, pô, esse episódio, eu acho que quase que a gente que trouxe o Andrei pra geladeira junto, né? O Andrei e o Lucas vieram visitar a gente na geladeira. Vê se tá tudo bem aí no Polo Norte. Pois é. A geladeira tá ficando grande aqui, vai ter que ser um freezer maior. Aproveitar que o freezer tá barato. Vocês sabem que esse caso tem um puta de um gap de geração aí nele? Eu tava conversando com a galera aqui da minha idade, eu tenho 27 anos, e os meus amigos e tal, uns poucos mais novos, uns poucos mais velhos, e ninguém conhecia o caso. Aí quando eu fui conversar com a galera que tem lá 30 e pouco, 40 anos, aí todo mundo conhecia. Então, tipo, ele é um caso que se ele não for virar um Mundo Freak Confidencial ou um documentário na Netflix,
Netflix, aqueles mini-docs de 6 episódios, a geração mais atual não vai conhecer ele, cara. Ele vai ficar morrido, esquecido no tempo. O que não necessariamente é um problema, né? Sim, até porque isso é o maior trunfo que a gente pode ter contra o Unabomber, é que ele cai no esquecimento. Exatamente. Inclusive, é um dos motivos pelo qual a televisão não falava muito disso nos Estados Unidos, né? Era quase que uma política, né? Provavelmente depois, mais ou menos uma década e meia, 2 décadas antes, teve o famoso caso do Zodíaco, né? Que ele queria muita notoriedade, ele ficava exigindo que publicassem as cartas deles nos jornais, senão ele ameaçava matar pessoas e tal, e meio que tornou a imprensa refém, e aí, enfim, muitos copycats foram surgindo depois, aí o pessoal tinha esse receio, né? E então tem uma... Igual a gente tem hoje, por exemplo, de não noticiar suicídio, não dar muita ênfase em suicídio para não incentivar, tinha essa política, né? E algumas pessoas ainda falam que, no caso, por exemplo, dessas pessoas que entram atirando em escolas, né? Que quase que um esporte nacional aqui, que não deveria se ficar divulgando o assassino, né? Dar notoriedade e incentivar mais pessoas. Eu acho que o caso da Nova Zelândia, nesse sentido, foi um bom exemplo, né? De como eles lidaram, assim, como não foi um tiroteio em escola, mas o terrorista ficou... Eles quase não tocaram, não se fala o nome e tal. Não se fala o nome do tipo, não, é só não vamos dar notoriedade pra essa pessoa, ela não vai ficar famosa por isso. Que é justamente o que o terrorista busca, né? Ele tá lá pra que a sua ideologia se torne famosa e coisas nesse sentido, né? É bem comum esse tipo de coisa, né? E aí, com toda essa divulgação, acaba se tornando uma vitória pro cara e pro grupo que ele representa. Às vezes não tem nem grupo, mas uma ideia, né? Aquela coisa da ideia são a prova de bala. Mas quando a gente fala sobre terrorismo, principalmente nos Estados Unidos, a gente vai lembrar do que é o mais recente hoje, né? Que é extremamente polêmico, que a gente se divide mais ou menos o que é o mais comum. Geralmente é o terrorismo de fora que vem, né? Com a figura até estereotipada do árabe e a estereotipada do incel, que é esses terrorismos aí de extrema direita e tal. Como é que isso é hoje nos Estados Unidos encarado assim? Porque isso deve ter mudado muito dos anos 70 pra cá. Olha, engraçado que eu tenho o meu testemunho próprio, né, que eu mudei para os Estados Unidos mais recentemente, né, foi bem depois do 11 de setembro, mas a minha esposa, ela morava em Nova York durante o 11 de setembro, inclusive ela era para estar no World Trade Center naquele dia, a preguiça salvou a vida dela. Rapaz. Ela falou que ela conseguiu, eu tenho fotos que ela tirou da janela do apartamento dela, das torres pegando fogo e tal. E ela tinha combinado com uma amiga que... não sei como lembro qual o dia da semana, enfim. Se ela tivesse aqui, eu perguntava pra ela. Mas elas sempre se encontravam lá, tinha uma estação de metrô lá, elas se encontravam lá e tomavam um café e aí cada um trabalhar, que ele trabalhava mais ou menos próximo. E só que aquele dia, os caras tinham saído na noite anterior e falaram, não, amanhã, deixa quieto, amanhã a gente vai só direto pro trabalho, uma coisa assim. Aí ela acordou com essa amiga dela ligando, você não foi não, você tá bem, não sei o que, ela, o que tá acontecendo, não? Aí ela falou assim, abre a sua janela, ela abriu a janela e viu. E ela conta assim que antes disso, não é uma coisa que você pensava, mas ela falou que depois disso, ela morava muito perto do aeroporto de Newark, e aí ela falou que depois disso, você tinha preocupação assim constante. Às vezes teve um caso, por exemplo, de uma pessoa lá, um conhecido dela, que fazia entrega num um caminhãozinho pequenininho, aí o caminhão dele enguiçou embaixo de uma ponte, evacuaram a ponte e chegou todas as forças policiais que você possa imaginar. O cara foi levado para interrogatório porque imaginaram que pudesse ser um atentado terrorista. Todo avião que ia pousar assim dava aquela tensão, e logo depois disso teve um caso que lembra muito esse caso do Unabomber, que foi aquele caso das cartas com antrax, né, que as pessoas começaram a receber cartas com antrax. Ela falou que era um terrorista, assim, falou que muita gente ia pegar a carta na caixa de correio, botava luva ou aquelas máscaras cirúrgicas. Inclusive o motivo, ela morou nos Estados Unidos até 2002, ela voltou pro Brasil, ela desistiu de continuar morando lá por causa disso. Inclusive até hoje ela morre de medo de avião, assim, é um terror quando ela tem que viajar. Porra, mas ela vai pro Brasil? Tem uma coisa errada nessa história aí, cara. É muito diferente a questão da violência urbana e do terrorismo. São medos muito diferentes, eu acho. Então, é bom a gente explicar isso, que tem essa questão, né? Que o terrorismo, ele vai mexer muito com o medo, né? É o terror, né? Como o próprio nome já diz, pela própria questão toda, né? A violência é aquele tipo de coisa que é tipo, tu sai de casa e muito provavelmente, tipo assim, tu não sabe se vai acontecer com você. É o tipo de coisa que você tira um dado, né? Mas o terrorismo é muito mais aquela coisa de inflar aquela coisa, porra,
vai acontecer a qualquer momento. Eu acho, né? Os ataques de Anthrax de 2001, eles são uma resposta direta ao método do Unabomber. Porque depois do método do Unabomber, eles tiveram que reformar por completo aqui nos Estados Unidos o sistema de cartas e avaliação do que é um pacote perigoso, entendeu? E agora eles têm toda uma triagem de como você identificar pacotes bombas e tal. E o ataque de Anthrax, ele passa por essa triagem, né? Porque ele é um ataque químico. E então, esse método de carta explosiva não é o método original do Unabomber, que ele inventou. É um método que ele tornou popular, mas que depois ele foi o último que conseguiu usar, porque depois dele é muito difícil você fazer isso aqui nos Estados Unidos. Mas o Anthrax era novidade ainda, ninguém conhecia. Então até os caras pegarem o Edward Ivins, que é o do Anthrax, não se tinha um método aqui nos Estados Unidos de você identificar qualquer coisa desse tipo. Só que depois do Unabomber, toda força-tarefa policial nos Estados Unidos, em cidades que eu acho que tem mais de 125 mil habitantes, acho que alguma coisa assim, ou que tem um grande hospital, uma grande universidade, algum grande centro que fique muita gente junto ali, o time policial é treinado pra lidar com bombas. Ele tem todos os equipamentos antibomba lá. Tem o cachorro, tem o controle remoto, porque aqui a gente desconfia demais de ataque de bomba. Tanto que quando eu tava estudando na faculdade no primeiro ano, teve 2 vezes, só no primeiro ano, que teve suspeita de pacote bomba na universidade. Então chega um pacote no escritório de algum professor, o professor não sabe de onde veio aquele pacote, não sabe de quem é, ele liga pra polícia, aí evacua o prédio, a polícia lida com o pacote, descobre que o pacote não é bomba nenhuma, era só alguma coisa que alguém deixou ali e já era. Metrôs também, a polícia de metrô é treinada pra lidar com mochila bomba e por aí vai. Mas tem eu acho que é um raio de 2 a 3 horas de carro, tem que ter algum policial treinado pra lidar com bomba em algum centro policial aqui nos Estados Unidos, porque você tem que ter sempre alguém disponível pra ir lá lidar com ataques de pacote bomba mandados pelo correio. Então não só a triagem pelo correio, mas também a forma como a polícia lida com esses ataques mudou completamente por causa do Unabomber. Eu lembro que, eu trabalho na universidade e ainda bem que isso parou de acontecer, mas eu lembro que tinha alguns semestres, sempre na época de provas finais, assim, que sempre evacuavam a universidade inteira ou determinada área da universidade porque tinha alguma ameaça de bomba. No final, aí acho que a última vez que descobriram que era um grupo de alunos que fez isso porque eles queriam que a prova fosse cancelada, aí acho que, não sei o que aconteceu com eles, mas acho que eles se deram mal e aí pararam de acontecer isso. Mas é engraçado que tem esses tipos de... quando eu tava na USC, na Universidade do Sul da Califórnia, eu lembro que na minha primeira, a gente passa por um processo de treinamento que é exigido pelo RH, então tem a parte de treinamento normal e a gente teve que passar por um treinamento de como você deve se comportar num caso de um atirador no campus, que já teve, acho que se não me engano, 2 casos lá, que eu acho que hoje é uma preocupação que eles têm, eu acho assim, com as pessoas que eu conheço, eles têm uma preocupação maior com isso do que um terrorismo que ficou clássico de homem-bomba ou de explosão. Então acho que isso é o que o pessoal mais tem medo. Até porque se a gente olhar as estatísticas nos Estados Unidos, a maior parte do terrorismo dos Estados Unidos é branco e interno, né? Sim, Eles têm grupos agora aqui, que esses grupos, é difícil chamar eles de neonazistas, porque a ideologia deles não é necessariamente nazista, né? Mas são grupos que simpatizam muito com a ideologia nazista, pelo menos, e que eles fazem treinamento de armamento, treinamento de tiro ao alvo, de treinamento em selva, treinamento em floresta, em estados onde isso é liberado, e você participa desses grupos, participa de fóruns, participa desse tipo de coisa, e eles treinam para eventual tomadas, tomada de território, tomada de centro policial, essas coisas. E aqui o medo que se tem é muito de pessoas, indivíduos, e se inspirem e tomem armas e saiam atirando, ou desses grupos que fazem treinamento por isso, né? Que são pessoas entusiastas desse tipo de treinamento militar, que fazem isso paramilitarmente, né? Então tem sempre essa tensão, assim, de você saber, nossa, na minha cidadezinha aqui no interior, tem aquele grupo que vem aqui de final de semana e faz treinamento de tomada de forte. E eu não, sabe, esses caras são simpatizantes com ideais nazistas e eu tenho medo deles, sabe? É um tipo de terrorismo diferente, assim, de um grupo que é próximo de você. Não terrorismo exterior, que vem de fora, de um grupo muito diferente seu. É um cara que pode estar fazendo compras com você no supermercado, saca? É que pra mim, a vivência do terrorismo foi muito interessante, né? Nossa, super interessante vivenciar a ideia do terrorismo, né? Não foi isso que eu quis dizer. Mas assim, foi muito diferente do que eu tava acostumada. Logo que eu cheguei na Gringolândia, né, lá na Inglaterra, eu fui pegar um ônibus numa rodoviária, eu tava com uma amiga que era brasileira e tava morando lá há um tempo. E daí, a hora que eu fui pegar o ônibus na rodoviária, tinha muitas placas dizendo: não deixe sua bagagem desacompanhada, não, né, preste atenção, jamais deixe sua bolsa desacompanhada. Os ingleses têm muito essa, não sei se aí nos Estados Unidos como é, mas na Inglaterra é muito isso, assim, todo lugar tem muita
placa, não deixe sua mala desacompanhada e tal. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, o pessoal aqui é muito otário, né? Tem que ter placa pra avisar eles pra não deixar a mala desacompanhada, senão eles deixam e daí vem alguém e rouba as coisas deles. Né, Ju? Aí eu comentei isso com a minha amiga, ela falou, não, é sobre terrorismo, não pode deixar a mala desacompanhada porque pode ser uma bomba e tal. E daí se você deixa a mala desacompanhada, eles pegam a mala, destroem, etc. Aí eu, cara, nunca tinha pensado nessa outra possibilidade. Porque é muito fora da nossa realidade, né, cara? Muito, né? Então, pra gente, assim, eu até lembrei que depois disso teve um prédio que explodiu no Rio de Janeiro, que foi um vazamento de gás. Uhum. Ninguém no Brasil pensa. Não é a primeira coisa que passa pela cabeça, né? Não é. A gente não passa pela cabeça, tipo, nossa, deve ter sido uma bomba. E lá tudo deve ter, assim, na Inglaterra, porque o terrorismo esse terrorismo tava muito na moda, né, entre aspas, aquela coisa do pessoal passar com carro, né, porque armas são muito difíceis de conseguir na Inglaterra, então os ataques normalmente é com faca ou com o carro, né, jogar o carro em cima das pessoas. E daí, a maior parte, o que mudava muito na vida, assim, você vai achando normal, mas mudava, tipo, sei lá, você ia numa feira da cidade, tipo uma festa junina, uma quermesse, assim, não é bem uma quermesse, mas tipo uma quermesse, tem quentão também. Aí, tipo, na quermesse, aí na praça que tá fechada onde tá tendo a quermesse, tem umas peças de concreto gigantes que eles colocam pra nenhum carro conseguir passar, então só consegue passar pedestre. E essas pequenas coisas, assim, mas realmente lá era muito... O terrorismo cria esse momento, assim, que todo mundo fica muito ansioso com esse fato, né? Mais do que... A violência também deixa a gente ansioso com ela, mas é um pouco diferente a sensação, eu acho. Aconteceu aquele atentado lá do caminhão em Birmingham, né? Que a gente ficou bastante assustado porque você tava morando na época. Uhum. Ou foi próximo de Birmingham, né? Sim, mas o que eu tava mais perto, na verdade, foi o da ponte, que foi aquele atentado na ponte de Londres, porque eu tava em Londres no dia, né? Eu tinha ido passear com os amigos no museu em Londres, e é um museu que era bem perto da ponte onde teve o atentado. O lugar onde teve o atentado é uma área de bares e tal. E eu saí do museu com os meus amigos e a gente falou, vamos pra aquela área, foi onde teve o atentado depois, ou vamos pra um outro pub que ficava pro outro lado, assim, uma rua depois, assim, era bem perto. E a gente acabou indo nesse que era uma rua depois. E daí, na hora que tava tendo o atentado, eu tava Londres tem o rio, né, que corta a cidade, e daí tem muitas pontes. E eu tava na ponte seguinte, pegando ônibus, tipo, no momento em que tava tendo o atentado na ponte que, a princípio, era pra eu ter ido, e eu acabei indo pro outro lado. Aí, a hora que eu cheguei em casa, eu liguei a TV, eu cheguei em casa, os meus amigos tinham mandado mensagem, falado, nossa, olha o que acabou de acontecer, assim, e a gente tava lá, né? Uhum. E o engraçado é que, assim, além de ter esse problema de você não saber de onde vai vir, o que vai ser a arma, vai ser um avião, vai ser uma van, vai ser uma bomba vindo pelo correio, tem esse negócio de você não saber de que ideologia vem também o ataque, né? Se você é alvo ou não, né, cara? Exatamente, porque no caso do Unabomber é uma ideologia naturalista, né? Mas olha que doido, em 2016 teve um cara chamado Ammon Bundy que juntou o pai dele e um grupo lá de fazendeiros que era amigo dele, tudo fazendeiro, e eles tomaram de assalto um parque estadual em Malheur, em 2016 isso. Os caras cercaram o parque, renderam a galera que trabalhava lá dentro e tomou o parque pra eles, falou, esse parque aqui é nosso. E essa galera faz parte de um movimento chamado Rebelião de Sagebrush, que é uma galera, tipo, bem western, assim, americanizada, que gosta muito de fazenda, de cowboy, de western, e a ideologia deles é que o território é da população, é civil, mas não do governo. E os civis têm que controlar isso, eles têm toda uma ideologia de liberdade de expressão western, da cultura western deles, da cultura armamentista, de você poder carregar armas e defender a sua propriedade, as suas terras, o seu gado. E os caras estão por aí fazendo treinamento e tomando de assalto, né? Que seria você pegar pra você um parque estadual inteiro, cara. Olha que doideira a ideologia deles. E por outro lado, também era engraçado, um pouco engraçado. Era curioso porque a sensação que os brasileiros tinham comigo era muito mais do que a sensação que eu tinha estando lá, né? Porque as pessoas ficavam, tipo... Eu conheço gente que não foi visitar Londres, tipo, pai de amigo e tal, foi visitar a minha amiga e não foi pra Londres porque tava tendo muito ataque terrorista e tal. E eu falo, cara, você vive numa cidade muito mais perigosa do Brasil. Tipo, rolaram 2 ataques terroristas, mas assim, a vida segue muito normal, velho. Não tem... A vida continua. O impacto no psicológico social do ataque terrorista é muito maior do que o de um assalto, mesmo quando o assalto faz muito mais vítima, né? O assalto a gente toma como coisa do cotidiano, vai acontecer uma hora ou outra comigo. O ataque terrorista não, ele fere o medo mesmo, né? Ele te deixa em tensão. Pois é, mas o que eu sentia na
Inglaterra é que, na real, o ataque terrorista era meio que visto como uma parada que rola, sabe? Tipo, mais ou menos como a gente vê assalto no Brasil. Caramba! Assalto deixava os ingleses muito mais transtornados e preocupados e falando e saía no jornal e etc. do que ataque terrorista era uma parada que eles faziam, tipo, velho, acontece, a gente não vai mudar nada da nossa rotina e a vida segue. E a sensação que eu tinha é que devia se falar, parecia que no jornal aqui no Brasil se falava muito mais do que falava lá, porque lá, tipo, a gente nem tava mais pensando nisso e as pessoas daqui ficavam, tipo, nossa, porque eu vi no jornal, as pessoas sabiam mais dos ataques terroristas aqui no Brasil do que a gente sabia lá, tipo, eles não passam muito na mídia, sabe? Eles meio que, tipo, aconteceu, eles dão as informações e tal, e daí já passa pra outra pauta pra não ficar martelando na cabeça das pessoas. Senão você não vive realmente, né, cara? Me ajuda a entender isso, Tupá. É um pouco de orgulho inglês deles, isso? De falar, não, eu não vou dar atenção, não vou mudar o meu modo de viver por causa de ser terrorista? Ou é uma coisa que ficou tão banal assim que já era? Não, é mais no sentido de que o objetivo do ataque terrorista é acabar com a nossa rotina. Então, a forma deles de resistir é fazer o máximo pra que não pareça que teve um ataque terrorista. Entendi. Então, assim, por exemplo, teve um ataque terrorista nessa área que tem bares, etc, etc. As pessoas fazem questão de sair pro bar normalmente e tal, e fazer umas coisas assim. Pra tipo, mostrar mostrar pros terroristas, enfim, que as pessoas não estão com medo deles e que não adianta eles fazerem isso, que a rotina e a vida vai continuar. Isso é muito interessante porque me lembrou muito no atentado do Charlie Hebdo, lá na França, né? Porque foi mais ou menos isso. Foi um ataque super coordenado, que não aconteceu apenas no Charlie Hebdo, aconteceu em diversos locais diferentes e tal, e que deixou todo mundo muito em choque. E o que tava se passando em jornais, esse tipo de coisa, é tipo, cara, isso não vai ferir o nosso orgulho. A gente vai viver como se isso nada tivesse acontecido, sabe? Porque eu acho que é bem isso mesmo que a Tupá falou. A questão do terrorista, né, cara? É ele fazer você, tipo, não viver mais, né? Você ter o terrorismo, né? O terror, né? Você inflar o terror na população e coisas nesse sentido. E fazer com que o seu estilo de vida mude, esse tipo de coisa. Quando você sente a porrada, é aí que o terrorismo fez sentido. Porque, assim, o cara tá dando a vida dele pela coisa, pela ideia. Então, no momento em que você muda a cabeça da pessoa depois de um ato desse, é uma vitória, né? Não apenas a divulgação daquilo pro mundo, mas você efetivamente afetar. Aquela coisa, tipo, sabe aquela coisa do... Você xinga a pessoa e a pessoa fica extremamente ofendida, aí você fala, cara, não se ofende porque é o que o cara quer, né? Uhum. É mais ou menos isso, só que em versão em massa, né? Eu vejo bem como uma política de governo, assim, até que eles, né, essa questão de falar muito isso pras pessoas, falar, olha, não é pra ficar, e a mídia faz questão de não massacrar o tema, então realmente... Sim. Cara, e aí você tem umas mudanças na rotina, mas é mais ou menos, eu achava muito semelhante com essa coisa de, tem as coisas de concreto na frente de todas as feirinhas e tal, mas se você não fica prestando atenção, você não sente tanto essas mudanças. Eu percebia porque eu ficava analisando a sociedade, prestando atenção, mas assim, são mudanças que não mudam tanto a rotina, né? Nossa, o esquema de segurança anti-atentado que fica na frente da Trump Tower aqui em Chicago, ela me atrapalha mais do que a galera protestando na Trump Tower, porque a Trump Tower virou o lugar de protesto favorito do americano agora. Tá todo mundo protestando ali em frente da torre do Trump, e por todos os motivos que você pode imaginar e que você não pode imaginar. Tá sempre um grupo protestando ali. E eles estão com medo tanto que esse grupo ataque a torre, seja porque a cada dia você tem um grupo diferente, você nunca sabe quem tá ali, ou os grupos protestando contra o Trump sejam alvos de ataque da galera que gosta do Trump. Porque fica a galera em defesa ali na rua, vira um alvo fácil, né? Basta um maluco com um carro pra fazer um estrago grande ali. Então, além do protesto grande, fica tipo um mega esquema de segurança em volta do negócio pra não deixar ali a panela de pressão estourar, sacou? E esse grande esquema de segurança atrapalha totalmente a circulação de quem trabalha aqui no centro de Chicago quando tá tendo algum protesto maior, alguma coisa assim. O interessante, só fazer um comentário sobre o que a Tupá falou, né? Os Estados Unidos, eu percebo que, e o Lucas também pode falar se ele concorda, mas eu percebo que é um pouco o oposto disso. Eu lembro quando eu morava em Los Angeles, numa região chamada Pasadena, que fica do lado de São Bernardino, quando teve aquele atentado em São Bernardino, do atirador. As pessoas continuaram, enfim, seguindo a vida delas normalmente, mas falou-se tanto, a imprensa falou tanto, teve uma cobertura extensiva, muito diferente do que acontece
acontece na Europa e que você começa a ter medo mesmo. Você começa... Eu lembro de ter vezes assim, de eu estar lá na universidade e pensar assim, pô, mas será que vai acontecer e tal? E você ficar toda hora olhando pros lados e um barulho assim, você meio que assusta e tal, assim, pelo menos nos dias seguintes. Você acaba, enfim, você meio que não tem opção, você segue sua rotina, mas fica um pouquinho desse medo durante um tempo, né? E assim, é bom sempre lembrar que essa é uma discussão que ela é muito complexa e que não existe uma solução fácil pra isso, né? Eu acho que é isso que é preciso reiterar. Os Estados Unidos não tinha sido atacado dentro do seu território continental, aqui na mainland deles, desde quando o Canadá desceu aqui e queimou a Casa Branca lá em 1800 e bolinha, cara. Não, mas calma aí, mas não teve aquele atentado que foi até mesmo do Bin Laden em 91, que foi o carro, inclusive no World Trade Center? Então, mas não foi um ataque que veio de fora, sacou? Tipo, era um cara que já tava aqui dentro e tal. Eles falam que esse... Pelo menos eu não sei... Cara, pra falar a real, eu não sei porque é categorizado assim, mas a forma como eles categorizam é que esse é o primeiro ataque de cunho militar, assim, dentro dos Estados Unidos desde muito tempo. E eles não consideram Pearl Harbor de ataque em mainland. O que eu acho meio maluquice deles também, mas tudo bem. Cada um com suas ideias, né? Então, é uma categorização meio estranha, né? Porque o 11 de setembro os caras também estavam nos Estados Unidos, né? Eles estavam fazendo treinamento dentro do território americano. Enfim, é estranho. Mas tipo, tem toda uma parada de espionagem nisso, né? Bom, eu não sei, às vezes a pessoa que tava fazendo a reportagem que falou cagada, eu tô aqui repetindo, que nem um idiota. Não, eu queria falar, talvez essa questão também desse imaginário faça uma diferença, assim, né? Porque, cara, se tem uma parada que rolou muito na Europa, foi ataque de bomba, né? Uhum. Não tem tanto tempo assim a Segunda Guerra Mundial. E antes teve a Primeira Guerra Mundial. Teve um monte de guerra lá, o tempo todo. Todo lugar que você vai lá tem, tipo, bombas que não explodiram. É direto, sei lá, sai nas notícias. Encontraram uma bomba que não explodiu. Foram fazer uma obra, encontraram uma bomba que não explodiu. Umas coisas assim. Então, acho que o pessoal, não tô dizendo que tá mais acostumado, enfim, mas eu imagino que tem uma forma diferente de lidar com as questões, né? E concordo com o Andrei, não tem uma melhor ou uma pior, viu, gente? Tinha muito do americano achar que o território deles, o mainland, era intocável, né? Ninguém chegava ali. Não, nós temos a melhor defesa do mundo. Não era em números, mas em investimento, em qualificação, os caras se consideravam o melhor. E eles sempre tiveram esse orgulho da marinha deles, da aeronáutica deles, do militar deles, e eles se consideravam impossíveis de serem tocados. Aí, 4 pilantras roubam um avião e metem na torre deles, cara. Vários aviões, inclusive, né? E sim. Mas eu tô tentando minimizar aqui pra fazer a hipérbole, né? Sim, claro. Mas a parada é que, assim, não foi um exército treinado com mega investimento que invadiu os Estados Unidos, sacou? Foi uma coisa que feriu muito a noção deles de serem impossíveis de serem acertados ali dentro, sacou? De segurança. A segurança, né? Você feriu essa ideia que as pessoas tinham de que não precisava se preocupar com qualquer besteira que os Estados Unidos fizessem por aí. Não ia chegar nunca neles, né? Isso. Mas assim, muito mais até do que segurança, né? Rolou uma parada até de autoproteção do tipo, não, o que foi atacado foram os nossos valores ocidentais, né? E isso vai gerar como resultado tudo isso que tá acontecendo hoje nos Estados Unidos, né? Enfim, é complexo. Complexo. É uma boa explicação. Complexo define bem a questão. Você pega ali, o Bush estava com uma popularidade muito baixa, isso deu uma melhorada na popularidade dele, então você tinha toda aquela que você precisava da opinião pública americana do seu lado para você poder justificar um ataque no Oriente Médio, então essa coisa de você apelar para um espírito patriótico é uma das mais velhas estratégias utilizadas. Sim, nacionalismo exacerbado, né, coisas assim, né? É o que a gente vê, infelizmente, em crises, né, os oportunistas é o mais fácil de você levantar, né? Não foi a primeira vez, não vai ser a última que vai ser utilizado, então... Ainda bem que no Brasil a gente não tem isso. Nossa, é verdade, né? Pois é, né? Mas aí foi só acabar com o futebol. Acabou com o futebol, aí o nacionalismo brasileiro foi afetado. O 7-1 foi o nosso 11 de setembro. É muito eu falar isso. Andrei, velho, puta que pariu, mano. Andrei, velho. Andrei, a gente vai ter que te segurar nessa, olha isso. O Andrei vai pra geladeira agora. Tô brincando, é brincadeira.
Então, gente, a gente citou aí que o Unabomber, ele se formou em Harvard e tal, mas a história dele não começa aí. E até lendo a pauta, me deu uma certa impressão, e não foi um problema dos pauteiros em si, pelo contrário, a pauta tá maravilhosa, mas me deu muita impressão de que houve uma construção narrativa após os eventos do Unabomber. Sim. Eu acho que rolou uma forçação de barra do tipo, pra transformar esse cara em um personagem criança isolada e problemática, sabe? E tudo que eu li parece uma relação normal de criança, não parece exatamente algo que nossa, o cara já demonstrava sociopatia desde... Não parece pra mim. O que vocês acham? Ele era um nerd padrão, assim. E tal, que sofria bullying, até aí tudo bem, né? Às vezes se isolava, mas... Nem isso, cara. Nem isso. O que eu tava lendo é que ele sempre foi muito inteligente e muito bem na escola. E ele andava com a galera que era muito inteligente e ia muito bem na escola, porque eram os que tinham os mesmos interesses deles. Mas entre esses caras mais nerds, assim, ele tinha amigos, saía, fazia as coisas dele. Ele não era isoladão, assim, tal. A parada do isolamento social dele começa quando ele já tá na faculdade. Aí parece que ele se isolou mesmo, porque eu tava lendo os relatos da galera de colégio e, tipo, não era que as pessoas achavam ele estranho ou tinham medo dele, mas na faculdade parece que ninguém conhecia ele, cara. Era como se ele não tivesse ali. Só sabiam que um cara morava ali no dormitório, mas ninguém sabia qual era dele, sacou? Então, mas não faria sentido pela história de que ele entrou na faculdade com 16 anos por causa do QI elevado e isso parece, tipo assim, é muito mais explicável do que, tipo, o cara tem problema. Vamos contar a história dele, então, primeiro, antes de falar dela. Claro, claro. Esse cara, ele é filho de um casal de descendência polonesa, mas isso não significa muito. O que significa bastante é que ele é de Chicago. E a família dele mudou de Chicago depois para uma cidadezinha menor. E esse cara, ele sempre foi bem... o Theodor Kaczynski é o nome dele, né? Ele sempre foi bem na escola. E bem na escola, assim... mais que as outras crianças, assim. Quando ele é muito novo, é difícil de você saber se a pessoa é um gênio mesmo ou uma criança um pouco mais esperta, né? Mas aqui nos Estados Unidos, você tem essa parada que desde o fundamental, você já pode ir montando o seu currículo escolar. Então não tem uma grade fixa que todo mundo tem que fazer exatamente as mesmas classes na 5ª série, na 6ª série, na 7ª série. Começando na 5ª série, você tem uns requisitos mínimos que você tem que ter no seu currículo escolar, mas você monta se você quer mais física, biologia e química e menos português, ciências sociais, por exemplo, menos história, menos geografia, ou você quer ir pro lado mais matemático, mas não quer tanto física e biologia, você meio que monta, assim, contanto com que você bata o currículo mínimo ali, né? E ele já desde cara já mostrava ser uma pessoa muito esforçada, além de muito inteligente, porque ele usava muito do que a gente chama aqui de aulas avançadas, que são aulas que o colégio às vezes dá de noite, ou que você tem através de faculdade já, mesmo desde pequenininho, pra ele já ir comendo tempo. Então ele tinha aula no verão, quando tava todo mundo de férias, tinha aula de noite, quando tava todo mundo em casa, e com isso ele conseguiu pular a 6ª série e a 11ª série, que seria o 2º ou 3º colegial. Primeiro ou 2º colegial. Então ele já tava pulando várias séries, né? E ele participou daqui dos Estados Unidos do que a gente chama de AP Classes. AP Classes é como se fosse a versão mais avançada daquela matéria. Então, por exemplo, tem AP Biology, que é a versão mais avançada de biologia, que seria mais ou menos as aulas que você teria no primeiro ano de biologia na faculdade. A que ele fez foi AP Cálculos. E as classes AP, cara, eu fiz AP Cálculos também, elas não são tão difíceis não, tá? Ela não é mais difícil que trigonometria, que a gente tem no 2º, no 3º colegial, por exemplo. Ele só tem muito mais tarefa de casa. E por causa disso, de ter muito mais tarefa de casa, ele andava com um grupo de adolescentes que andava com uma pastinha debaixo do braço. E, tipo, era o grupo nerdinho que andava por aí com a pastinha, sacou? Todo mundo zoava os nerdinhos por causa da pastinha. Falavam que ele era o grupo da pastinha, sacou? Ninguém achou engraçado. Não, mas foi legal. Pô, eu tava pensando, eu fazia matemática avançada no ensino médio, eu tinha um professor de matemática que dava aulas extras de tarde, eu fazia aulas extras de matemática. É bem isso. Pela pura diversão só, porque... Mas olha que aplicado, esse cara fazia AP Cálculos e também fazia o clube de matemática no pós-aula, o clube de biologia, o clube da moeda, de colecionadores de moeda e história, e o clube de alemão. E o cara fazia tudo isso já, entendeu? Então ele conseguiu muitos créditos muito rápido e um currículo muito impressionante. Só uma pergunta aqui de quem não conhece o sistema
aí da Gringolândia. Como funcionam esses clubes? São tipo agremiações que você vai e você participa e daí você ganha pontos na escola por participar dessas agremiações? Eu vejo em filme, mas né, não. Sempre tem um professor que é dono do clube, que ele comanda o clube e organiza os eventos. Eles normalmente se encontram de 2 a 3 vezes por semana, às vezes uma vez por mês, se é um clube mais descomprometido. Mas os que valem crédito pra aula, acho que tem que ser 3 vezes por semana. E é um grupo que se roda em torno de um interesse. Então, por exemplo, o grupo de pipas, os caras vão fazer pipa, vão empinar pipa, vão aprender a história da pipa, vão apresentar pipa uma vez por mês pros pais e assim vai, sacou? Então, tem os grupos que valem crédito e os grupos que não valem. Parece que os dele todos valiam créditos, porque ele vai usar esses créditos depois pra se formar já com 15 anos. Com 15 anos ele se forma já no ensino médio. O que aumenta o currículo dele como mini gênio, né? Como super nerd aqui, mas não é super incomum nos Estados Unidos, tá? Geral se forma com... Não geral, né? Vai. Uma vez por ano... Geral. Uma vez por ano tem um aluno em cada high school que vai se formar com 15 anos, sabe? Aquele mini overachiever que já tá visando faculdade desde os 7 anos de idade. No ensino médio, ele não era isolado não, viu? Ele só participava do grupo de nerd mesmo. Na faculdade, a história muda um pouco. De 15 a 16 anos, ele dá esse salto de sair do ensino médio numa cidadezinha pequena pra ir pra Harvard. Então, tipo, todo esse background que ele construiu aí de currículo acadêmico rendeu pra ele uma bolsa em Harvard, cara. E ele não só rendeu uma bolsa pra ele com 16 anos, como já com 16 anos ele era assistente de pesquisa. Ele ajudava o professor a fazer pesquisa. Isso é raro, tá? Isso não é comum, não. Você normalmente começa a virar assistente de pesquisa no seu último ano de faculdade e depois no mestrado, no doutorado. Não de cara no primeiro ano. Isso é um puta de um... Os caras realmente investiram no Teodoro, cara. Deixa eu fazer só um comentário breve aqui. Como eu trabalho em Harvard, eu tenho acesso a todos os dados que você possa imaginar. E aí eu não posso falar informação específica, mas eu tava dando uma olhada, a gente tem Pode sim, ninguém tá escutando não, é de boa. Mas todos os eventos que a universidade, assim, os caras têm dados de tudo quanto é coisa que você imaginar, desde a primeira turma lá, que é de 1640. E tem dados de qualquer evento, assim, que a universidade, ela coloca algum tipo de dinheiro ou ajuda com organização, eles fazem uma lista ali de presença e isso é tudo registrado depois. E eu tava olhando as atividades que ele participou dos eventos, é engraçado como isso vai caindo, e ali tem até o primeiro ano ele participa de mais, o segundo ano ele participa um pouco menos, mas a partir do terceiro ano não tem nada, nenhum registro dele mais. E aí não sei se o isolamento dele, se a gente pode explicar isso, ou porque ele estava realmente ocupado com outras coisas e tal, mas assim, nenhum tipo de evento ele tá envolvido. E isso é raro, viu? Normalmente é o oposto que acontece. Conforme o aluno vai subindo de ano, ele vai se envolvendo em mais eventos, em mais e mais grupos. Pois é, e outra coisa que eu notei, por exemplo, é que ele se formou em matemática aqui, né? Mas antes ele começou um curso, ele começou algum outro curso, e aí ele abandonou e trocou. Inclusive é uma coisa bastante comum aqui, ele trocou de curso. Como o currículo nos Estados Unidos ele não é fixo, você que monta ele, então você não precisa entrar na universidade declarando qual vai ser o seu curso. Você pode entrar de forma não declarada. É super comum, eu diria que a grande maioria inclusive faz isso, e você declara qual vai ser o seu curso normalmente no final do primeiro ano, é o costume dele. Então no primeiro ano você pega uma aula disso, uma aula daquilo, você vai misturando bastante pra ver do que você gosta. Eu entrei pra fazer comunicação e broadcasting e eu mudei pra ciências contábeis no final do primeiro ano. E todos os meus amigos também mudaram. Eu não tenho nenhum amigo que ficou no curso pra qual eles almejavam no começo. Você meio que se desencanta das coisas na faculdade, né? Aquele sonho idealizado do que seu curso vai ser meio que se quebra e você vai redescobrindo do que você gosta. Então, tipo, é normal ele fazer isso também, não tem nenhum problema. A parada é que ele trabalhava com o Henry Murray, né? E o Henry Murray ficou conhecido, case em estudos de psicologia, por ser um dos caras que mais quebrou o código de ética dos estudos laboratoriais em psicologia, né, cara? Esse cara abusava. E ele tá ligado a outro episódio do Mundo Freak, que ele coordenou o projeto MK Ultra até o ano de 62. Exatamente. É uma baita coincidência, mas é o mesmo ano que o nosso Theodore se forma em Harvard. Será que é mesmo? E só mais um último comentário sobre o período dele em Harvard, que o dormitório, né, dele era o Eliot, que acho que é um dos mais prestigiados, assim. Inclusive, se o ouvinte viu aquele filme lá sobre o John Nash, acho que é Uma Mente Brilhante, né, que tem uma
parte lá que ele tá numa sala e aí ele tá sentado numa cadeira depois que ele recebeu o prêmio Nobel, o pessoal vem, todo mundo põe uma caneta na mesa dele, é no salão de evento desse dormitório, do Eliot House. Que, inclusive, muitas fotos que quando o pessoal divulga assim de Harvard, eles na verdade estão mostrando a entrada desse dormitório. É bem bonito, depois se o ouvinte quiser pesquisar. Por que eu tô falando isso? Porque esse é o local onde mais faz evento. Então, assim, ele tava no local onde mais tem evento, mais tem acontecimentos assim culturais e tal, e de repente o cara para de frequentar todos. E tem outra também. O dormitório, como ele é obrigatório na maioria das faculdades americanas, não em todas, mas na maioria, no primeiro ano você tem que ficar no dormitório, você não tem opção. Ele te força, mais ou menos, a criar uma identidade lá dentro da universidade, que o dormitório vai marcar essa identidade. Então, quando um calouro encontra o outro, a primeira coisa que pergunta é qual dormitório você pertence. Tipo casa em Hogwarts, sabe? Ah, eu moro no Douglas Hall. Ah, eu moro no Thomas Hall. E a pessoa do Douglas tem uma rixa com a pessoa do Thomas. E que é amiga da pessoa do Carmen Hall, entendeu? E cada uma dessas casas, ela vai formando, assim, blocos de identidade, de mini comunidades, mini guetos aí dentro da faculdade. E tem preços diferentes, né, também, cada dormitório. Daí você meio que sabe, tipo, quem é a galera cheia de grana, quem é a galera... Sim. Quem é a galera mais velha, a galera que é mais nova, normalmente se divide em halls diferentes, entendeu? A galera que quer zona vai pra um hall, a galera que quer focar nos estudos vai pro outro. A Skull and Bones em Yale foi isso, né? Foi todo, eu não sei exatamente qual que é o dorm lá, o house deles lá, mas foi todo mundo era do mesmo. E essa parada do Henry Murray é importante porque, ou pelo menos na narrativa que a mídia pintou do Theodore Kaczynski, ajudar o Henry Murray ferrou muito o psicológico do Ted. Então o que acontecia? O Henry tinha experimentos onde ele colocava os participantes, geralmente alunos, para responder questões de preferência e opinião pessoal. Depois que essas questões eram respondidas, ele colocava eletrodos na cabeça do participante e a pessoa era então insultada durante hora. Então a pessoa passava lá 1 hora sofrendo insulto de tudo quanto é tipo, insultos desenhados a partir das respostas que a pessoa deu. E o Ted estava ajudando o Henry Murray a conduzir esses experimentos. Então ele passava horas lá, todo dia, ajudando ele a insultar participantes diferentes. Todo dia isso. A galera diz que contabilizou quantos de horas ele trabalhou pro Henry Murray, porque você tem que disponibilizar os quantos de horas você trabalha na faculdade, porque tem um limite de quanto você pode trabalhar pro professor, né? Pra ele não abusar muito do aluno. E parece que ele passou 200 horas em 3 anos trabalhando pro Henry Murray nesse tipo de experimento de insultar os participantes, cara. Nem um pouco antiético. Nem um pouco. Cara, isso jamais seria aceito por um comitê de ética hoje em dia. Nada nem perto disso, por 2 motivos. Um, porque você não pode fazer nada que cause dano aos participantes. E 2, porque 1 hora dentro do laboratório, na cabeça do participante, é uma eternidade. Conforme o tempo vai passando, vai diminuindo a probabilidade que o participante responda e haja dentro do laboratório como ele responderia e agiria fora do laboratório em a situação, em um contexto natural. Então você vai perdendo a validade, a credibilidade do seu estudo. E nenhum estudo de psicologia hoje coloca as pessoas por 1 hora dentro do laboratório. É muito raro isso acontecer, cara. Então, tipo, tem 2 motivos para esse estudo não passar. Mas mesmo se você partir do princípio que isso é ético de alguma forma, que nenhum comitê de ética jamais julgaria que é hoje em dia, e mesmo você passando por cima do fato de que os participantes não agiriam por 1 hora dentro do laboratório como agiriam fora do laboratório, esse estudo é muito furado. Porque imagina assim, Andrei, imagina que a gente vai estudar maçã e banana, e como maçã e banana reagem a situações extremas, tudo bem? Uhum. Imagina que assim, eu peguei uma marreta e dei na maçã, pá, marretei a maçã. Aí eu peguei a banana e coloquei no micro-ondas, e deixei a banana lá no micro-ondas até ela explodir. E aí eu vou escrever um paper sobre isso. Não parece estranho? Uhum. Além de estar comparando banana com maçã, você está comparando marretada com calor de micro-ondas. São duas condições totalmente diferentes. Esse estudo do Henry Murray não tem grupo controle. É como se ele colocasse banana, maçã, pera, uva e submetesse cada uma desses participantes totalmente diferentes, com respostas totalmente diferentes, a condições totalmente diferentes também. Ele não tem 2 participantes muito parecidos, para qual ele aplica condições muito diferentes, e ele não tem participantes diferentes para qual ele aplica condições parecidas.
parecidas. Não tem como ter nenhum tipo de análise de grupo controle. Isso é totalmente não científico. Esse estudo jamais seria publicado em um acadêmico de psicologia bom hoje em dia, só em acadêmico michuruca. E sabe uma curiosidade que o livro que ele publicou baseado nesse estudo e em outros estudos derivados desse, até hoje ele está na lista do segundo livro mais vendido pela editora de Harvard. Assim, os livros que normalmente os professores publicam e tal. E é horrível, viu? O livro dele é cheio de pulos, assim, lógicos, de experimentos furados, de teorias que ele não tem evidências, mas que ele vai... Sabe aquela pessoa que força a barra demais? Esse cara, ele força a barra em todo o capítulo de todo o livro dele. É muito ruim, viu? Não recomendo. Ele não tem evidências, ele só tem convicção. Exatamente! Engraçado que isso daí, se fosse hoje em dia uma pessoa que fizer isso, ele vai ser execrado do meio acadêmico, mas na época ele se aposentou em 62, mas se aposentou meio que foi forçado a aposentar, mas não por causa disso, né? Foi por causa do MKUltra, que é enfim, outra coisa, né? Que ele era o coordenador, enfim, o diretor do projeto MKUltra. Mas até hoje, assim, ele tem, por exemplo, uma biblioteca com o nome dele em homenagem à Universidade de Harvard e tal, é uma coisa que é meio absurda, e tem gente que protesta. Quem estudar a história da psicologia com certeza vai dar com cara no nome dele bastante. Ele é uma pessoa-chave importante ali para os estudos de psicologia, especialmente para o desenvolvimento de comitês de ética, né? Me corrija se eu estiver errado, Lucas. O Lucas está falando o seguinte: quando você está fazendo um estudo, você está vendo, por exemplo, qual que é o efeito de uma coisa A numa coisa B, e você está testando grupos diferentes, você tem que ter grupos que eles têm todas as características iguais. A única característica que você vai variar, né, a variável que você vai mexer, é aquela que você está estudando. Exato. Então, se você quer testar, por exemplo, um novo medicamento, e você vai ter lá você vai testar em dois grupos, a pessoa que vai tomar aquele medicamento, o grupo que não vai tomar aquele medicamento, esses grupos eles têm que ser parecidos. Não, então, eles não precisam ser parecidos. Se você tiver uma quantidade grande de pessoas e você fizer uma seleção aleatória de se a pessoa vai pro grupo controle ou pro grupo experimento, entendeu? Sim, é cagado, eu entendi. Mas a parada é que o Ted, ele sobreviveu ao bacharelado dele com méritos suficientes pra entrar na Michigan e fazer mestrado e depois o PhD. O cara com 25 anos se formou doutorando por Michigan, cara. Isso é demais. Eu nunca vi um doutorando com 25 anos. É muito novo, cara. Na Inglaterra é relativamente comum. Mas é porque o doutorado na Inglaterra é outro tempo, né? Nos Estados Unidos é bem mais tempo, eu acho. Com 24 anos, o Ted já tinha ganhado o prêmio Summer B. Myers, que é um prêmio importantíssimo na matemática para dissertaço. Ele já tinha publicado 2 artigos acadêmicos, o que não é lá tão excepcional, assim, matemática se publica bem rápido quando você trabalha com professores, mas ele já tava soltando mais 3 logo depois que ele se formou na Michigan. Então, tipo, ele era excepcional, assim, com 25 anos já, o suficiente para ser contratado pela Berkeley, na Universidade da Califórnia, uma das universidades mais famosas do mundo, especialmente para matemática, como o assistant professor mais novo da história de Berkeley. Muito sinistro, né? 67, e o cara tá batendo recorde, ele tá na fronteira já. Uhum. E aqui eu acho importante fazer a dissociação do que é professor em português e o que é assistant professor em inglês, que especialmente as matérias que eu encontrei de jornais brasileiros falando sobre ele fizeram essa confusão. Professor em português é a pessoa que dá aula. Em inglês, professor é um título acadêmico que ele é dado para quem é contratado para fazer pesquisa. Então, se eu sou contratado para ir na faculdade dar aula, mas eu não faço pesquisa, eu não sou professor. Eu sou um lecturer, eu sou um instructor, mas eu não sou professor. Você é teacher o nome? Eu sou teacher, isso. Teacher. Agora, se eu sou contratado para fazer pesquisa, primeiro eu sou contratado como assistant professor e depois de um período de 3 a 5 anos você é efetuado como professor. Então, ser contratado como assistant professor é um negócio de muito alto, de status alto na academia científica, entendeu? Eu comparo sempre o cargo de professor, né, em inglês, a professor titular no Brasil. Isso. Que é um cargo de mérito, não é um cargo que você não chega na universidade sendo professor titular. Você vai virar primeiro adjunto e depois de adjunto você vai virar titular. E é diferente, né? No Brasil as coisas não se comparam plenamente, porque no Brasil o cargo de... Todos os cargos na universidade no Brasil a gente não tem tanto esse cargo, que é um cargo só de dar aula, né, na universidade. Basicamente todos os cargos envolvem pesquisa. É um pouco diferente, assim, essa questão. Inclusive, uma das reclamações constantes dos alunos do TED é que ele não gostava de dar aula. Ele dava de qualquer jeito a aula dele e parecia desconfortável dando aula. Não posso culpá-lo.
Mas cara, é comum isso, viu? Porque os caras são contratados como assistant professor, eles ganham salário baseado em pesquisa, eles ganham bolsa, ganham vaga, ganham tudo baseado em pesquisa, em publicação acadêmica. Então não precisa se esforçar, né? Dar aula é um requisito que é imposto sobre os professors, você tem que dar aula, mas que não tem nenhuma validação pros seus méritos depois. Ele não serve pra te avaliar depois. É uma coisa que é imposta a você, mas que tá atrapalhando o fato pra qual você realmente foi contratado, que é fazer pesquisa. Então a maioria das pessoas que são professor, elas dão uma aula bem cagada assim mesmo, na verdade. A galera, inclusive nas faculdades que eu tive aula e dei aula, preferem a galera que ainda não se formou doutor, ainda não é professor, porque se importa mais em dar aula, porque tá sendo avaliado nisso, entendeu? 2 anos em Berkeley, ele pede demissão, sem explicar muito bem o porquê, e ele vira um terrorista into the wild. Primeiro ele não vira um terrorista, primeiro ele só vai morar quieto no canto dele, no lugar isolado. Pois é. Cara, não. Ele vai virar o pica-pau. É isso. Ele vai comprar a porra de uma casa no meio do nada, no meio da floresta. Aí que vai vir? Vai vir o capitalismo, vai vir o progresso e o maluco vai ficar muito puto, né, cara? Porque ele mora no meio de uma floresta e tal e... Tipo Shrek, Exatamente. né? Tipo Shrek, né? Ele foi morar em Lincoln, em Montana, que é uma cidade que tem 1.100 habitantes e fica entre 2 parques florestais. Não tem nada em Lincoln a não ser o lugar pra você encher seu carro de gasolina e sair de Lincoln. É pra isso que serve Lincoln, sabe? Pra você continuar indo reto. Ele foi morar lá em uma cabana que ele praticamente construiu sozinho, com um pouco de ajuda ali, e ele caçava e produzia o próprio alimento e as coisas que ele usava de roupa e tal. Virou um verdadeiro ermitão e começou a viver na floresta. Ele abdicou de todo tipo de tecnologia que requer eletricidade, não só que usa eletricidade, mas, por exemplo, zíper. Zíper precisa de eletricidade pra você produzir o zíper, então ele não usava zíper também. Ele foi por uma rota naturalista extrema, assim, muito mais extrema que o Into the Wild, inclusive, em que ele só podia viver das coisas da natureza que ele mesmo produzia, que ele mesmo fazia. Aí quando faltava recurso, porque é quase impossível você viver assim hoje em dia, ele ia na cidade, ali em volta, tem Hamville e Orvando e Wilborn, ele ia nessas cidades e pintava uma parede, virava uma telha, fazia um muro, juntava uma graninha, comprava o que ele precisava e voltava pra cabana dele, cara. A parada dele era essa, era tipo viver na floresta, era completamente abdicado de sociedade. E a princípio ele tava bem lá, tava feliz, vivendo na floresta dessa vida dele. Até como o Andrei falou, chegou o progresso, chegou o capitalismo e foi construir um negócio lá perto. E daí, velho, o leite entornou. Ele já começa a dar sinais de que a parte ideológica da cabeça dele tá mudando bastante, porque ele junta esse dinheiro que ele vai juntando, ele usa pra ir na biblioteca e pegar livros. Eu tentei acesso aos livros que ele pega, mas eu não consegui descobrir quais livros que ele acessava, mas parece que ele lia bastante ideologia anarquista e naturalista, especialmente o movimento naturalista europeu de mais ou menos ali dos anos 30 aos anos 40, que tem todo esse retorno à natureza, temos que abandonar a cidade grande, temos que abandonar com grandes construções e voltar a viver de forma simples e em harmonia com a natureza, né? E é isso, tipo, ninguém conhecia direito o cara, e parece que ele não era a única pessoa que fazia isso na região, parece que tinha uma porrada de galera que vivia espalhado por Montana fazendo isso. Montana, cara, tem muito parque estadual e são enormes, assim, são do tamanho de um estado. Então, tipo, geral vivia assim, né? Ele não era uma pessoa que super chamava atenção na cidadezinha, não era que todo mundo falava, nossa, o cara é super esquisito. Não, tinha outras pessoas que viviam por aí, é isso aí. Ele era só mais um cara. Acho que ele deve ser o estado menos populoso, né, dos Estados Unidos. Ou é Montana ou é Texas, é um dos dois. Só que assim, ele começou a ter essa vida pacífica dele muito perturbada por causa de mineradores, construtores e construção de estrada, principalmente. Então ele ia lá caçar, sei lá o que ele caçava, caçar um coelho, colocar armadilhas, pegar um coelho, e tinha lá a mineradora fazendo um barulhão, remexendo na montanha, derrubando pedra, atrapalhando a natureza bela e linda que ele vivia. Vocês acham que eu tô brincando, mas é literalmente o Pica-Pau. Tem um episódio do Pica-Pau que é exatamente isso, cara. Querem construir uma rodovia e no final do episódio o Pica-Pau é tão chato que eles fazem uma bifurcação na rodovia com a árvore dele no meio. É isso, cara. Ele é o Lorex, né, cara? Ele começa como Lorex. Eu tenho que defender as árvores porque as árvores não podem defender elas mesmas. E ele começa a querer, então, sabotar essas construções mineradoras para que elas não acabem com a natureza ali, né? Então, toda vez que ele via um carro, motocicleta ou uma caminhonete desocupada ou com ninguém perto, ele furava o pneu, quebrava as janelas, quebrava o retrovisor, quebrava o farol e ele ficava... Era tipo o Saci Pererê da região, sabe? Ele colocava
terra no coisa de óleo dos carros. Ficava fazendo esse tipo de... Tentando basicamente estragar tudo que tinha ali. Só que ele deu um prejuízo sinistro, né? Eles calculam quanto que foi o prejuízo dele? $500 milhão, cara. Vou fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que a gente pode classificar ele como um ecoterrorista? Ou não seria bem o caso? Sim, eu consideraria. Na minha cabeça, sim. E eu acho legal esse fato de que ele não fez vítimas, ele não machucou ninguém quando ele fazia essas armadilhas, essas peripécias nas construções, na mineradora, mas ele causou muito muito prejuízo financeiro. E eu acho que isso ensinou uma lição pra ele. Ele aprendeu que mexer com os equipamentos, mexer com os carros, não adianta. Você vai lá, quebra o equipamento, a empresa vai lá e compra outra. Você vai lá e quebra o farol do carro, o cara põe outro farol, cara. A parada era você mexer com as pessoas. E ele fez 0 vítimas enquanto ele morava em Montana, e eu acho que ele percebeu que fazer 0 vítimas não chamava atenção. Ele nem sequer saía no jornal. No máximo ele ganhava uma plaquinha de procurado ali no escritório do xerife, de procura-se vândalo que mexeu com a mineradora, procura-se vândalo que quebrou caminhonete. Mas a polícia não chegava nem a conectar os casos a ele. As cartas dele, depois que ele foi preso, revelam que ele ficava muito frustrado, que ele fazia de tudo pra chamar a atenção da polícia, mas a polícia não entendia que eles estavam lidando com um ecoterrorista. Eles achavam que estavam lidando com adolescente fazendo peripécia, com a galera que mora ali na região que tava meio brava com a mineradora, mas não tipo uma pessoa fazendo tudo, sacou? Ele ficava puto que não chamava atenção. É o que um terrorista não gostaria, né, cara? Exatamente. A grande coisa de chamar atenção é você chamar atenção pra causa que você tá defendendo, né? Então, se ele não tá chamando atenção, outras pessoas não estão sabendo, não estão pensando nisso, e daí não vai mudar, na verdade. Essa é a lógica por trás. E aí, então, depois dos Estados Unidos criar seus próprios inimigos, né? Primeiro fazendo ele fazer faculdade de maneira esquisita. Depois, né, ele ficando puto porque eu vou mexer na casa dele, o que me lembrou muito uma parada quase meio Killdozer, né, que é outra história de um cara que fica puto com o status quo da região e decide acabar com tudo. E aí a gente tem a criação do Unabomber, né, cara, que é o cara que ele vai começar a mandar bomba por correio, que ele fala, não tô chamando atenção, foi o suficiente o pica-pau foi longe demais, né? Aí ele começou a mandar bombas, né, de maneira geral pra várias pessoas, né? E aí, a partir daí, né, grandes conglomerados, né, líderes de grandes conglomerados, né, American Airlines e por aí vai. E é aí que ele começa a ficar bastante conhecido. Inclusive, o termo Unabomber, como é conhecido, é curioso, né? Como é que ele nasce, Lucas? Acontece que assim, mais ou menos em 85, ele vai mandar uma bomba pro proprietário da loja de informática de Sacramento, em Hugh Scruton, que vai matar esse cara. E foi a primeira vez que ele matou alguém com ataque a bombas pelo correio. E isso alertou muito a polícia a começar a ligar ele com casos passados. E eles vão descobrir vários desses casos de pessoas que tiveram acidente com explosivos mandados por correspondência, mas que eles não pareciam estar ligados, mas que na verdade estavam. O primeiro alvo, aparentemente, tinha sido um professor da Northwestern. A Northwestern fica ao norte de Chicago, que é pra onde o nosso querido amigo Ted tinha voltado. Ele voltou pra Chicago pra cuidar da mãe dele. E ele mirou o ataque no Buckley Christ, que era um professor da Northwestern que era relacionado a projetos de mineração. Então ele ainda não tinha superado essa parada da mineradora, né? E ele mandou pra esse cara uma correspondência, mas não foi o professor que abriu. O pacote foi retornado e foi encontrado no estacionamento fora do prédio, e o cara alertou o segurança, e o segurança, quando abriu, explodiu na mão dele e machucou bastante a mão dele. Ele fez uma lesão ali pra sempre na mão do segurança. E aí começou assim, então, a perceber que não era só esse segurança também. Era mais ou menos umas 10 pessoas já que tinham sofrido acidentes com explosivos, e eles pareciam ter vindo mais ou menos da mesma região ali em Chicago. Então o FBI começou a batizar esses eventos de Unabomb, University and Airline Bombing, porque eles eram mandados para professores de universidade, então parece que realmente o Ted ele tinha um ranço acadêmico, e para altos executivos de airlines, de companhias aéreas. Por isso
eles juntaram University Harlem Bomb e chamaram o cara de Unabomb. O caso dele ficou conhecido como Unabomb, né? E ele como Unabomber, que seria o cara do Unabomb. Ele tinha ranço acadêmico que ele podia ser ministro, né? Cara, se você contar nesses casos, a única frase que me vem à cabeça é que em todos esses anos dessa indústria vital foi a primeira vez que isso aconteceu, né? A gente aprende o nome do caso, que é uma sigla, né? Foi uma das informações mais chocantes estudando a pauta. Gente, nunca imaginei. É engraçado porque demorou pro FBI um tempão, tá? Pra eles juntar as evidências e falar, nossa, é tudo conectado. Mas quando eles descobriram que tava tudo conectado, eles se tocaram que tava vindo tudo da Baía de São Francisco, que é onde fica ali Berkeley, fica do lado ali de São Francisco, tá uma ponte de distância, e de Chicago. E aí foi só fazer um cruzamento de dados, né? E eles já levantaram como o Ted como suspeito. E foi aí que o Ted ele começou a perceber que se ele não pressionasse o FBI, ele não ia chamar atenção o quanto ele queria, porque a FBI não saiu divulgando isso pros quatro ventos, né? Então ele tentou extorquir o FBI. Ele mandou um manifesto chamado A Sociedade Industrial e Seu Futuro pra mídia e pro FBI e pediu pros caras divulgarem. E falou, enquanto vocês não divulgarem o meu manifesto inteiro, na íntegra pra todo mundo, eu vou continuar mandando ataque explosivo pelo correio. Eu vou continuar fazendo isso e vocês não vão conseguir me pegar. E por um bom tempo ficou esse suspense do que o FBI ia fazer, né? E o FBI então teve essa estratégia de deixar o manifesto solto. Publica o manifesto. Solta o manifesto, solta que esse cara quiser soltar. E o que eu achei da época disso são os jornais caindo em cima do FBI. Pouco se comentou sobre o manifesto em si e muito se comentou sobre a decisão do FBI de soltar o manifesto em público. Mas isso depois vai mostrar que foi uma estratégia até interessante do FBI quando o caso vai pra corte. Mas na época todo mundo caiu em pau em cima do FBI no começo, né? Mas a parada é que se você lê o manifesto deles, pode achar facilmente na internet, é uma ideologia, assim, é muito cientificista, mas ela também é muito platônica, assim. Ele acha que a ciência é pra você entender a natureza e deixar a natureza se desenvolver. E que as indústrias de tecnologia, especialmente de exploração de recursos, elas estavam deturpando o conhecimento científico pra usar a natureza contra ela mesma. Então você entendia como funcionava as leis da física para que você usasse a natureza como recurso e destruísse a natureza mais rápido. E ele via a humanidade como grande vilã. E ele queria que as pessoas ouvissem a voz dele a todo custo e alertando as pessoas, olha, se a gente continuar nesse passos largos de progressismo tecnológico e tratando a natureza desse jeito, daqui a pouco não vai ter mais natureza. E a gente tem que desescalar o nosso progresso tecnológico, especialmente voltar à tecnologia para formas de você conviver com a natureza de forma balanceada, né, de forma harmônica, mas o manifesto dele tem um quê de retroatismo também, não é só vamos desenvolver tecnologia de Wakanda e viver em paz com a natureza, sacou? Eu ia falar isso, o melhor vilão da Marvel, né, cara? É o Killmonger da vida real, cara. Tipo assim, não dá pra discordar das intenções do cara, o problema são os atos, né, cara? Não dá pra concordar com isso, mas eu não tô discordando do cara não, cara. Ele tinha uma pegada meio Amish, assim, cara, ele tinha uma pegada de que tecnologia, quando voltada para usar recursos naturais, ela é maligna. E você tem que abdicar dela. Então ele pede para que as pessoas abdiquem de tecnologias voltadas à combustão e à eletricidade. E uma coisa que eu acho interessante é que ele me lembra, a gente comentou isso já, na verdade, nesse episódio, né? Que muitos desses casos, dessas bombas foram enviadas ali para a Baía de São Francisco, que anos antes tinha sido ficado famoso por um outro caso que tinha essa semelhança do assassino ameaçar a polícia e os jornais a publicar as cartas dele, senão ele mataria mais pessoas, né? Que foi o Zodíaco, né? Tem um caso, um evento clássico do Zodíaco em que ele ameaçava explodir ou matar com um tiro todas as crianças de um ônibus escolar. E ele não revelou a cidade, ia ser na Baía de São Francisco, não revelou a cidade, a data, e ficou todo mundo desesperado, todos os ônibus escolares sendo escoltados e tal. Não sei se teve alguma influência, mas eu acredito que tem uma boa probabilidade dele ter tido alguma inspiração no Zodíaco, nessa estratégia de publicidade. A parada é que o Unabomber, ele fez uma salada de tudo quanto é filosofia, estudo de psicologia da época, e ele apelava muito para esses estudos com muita bagagem.
Então ele tava convencendo vários acadêmicos das ideias deles, apesar da, claro, a galera condenar ataque terrorista, a galera tava falando, olha, as ideias deles não são tão ruins assim, só é muita salada, né? Ele falava muito do controle que a indústria tinha nas nossas escolhas, na escolha individual, na expressão individual, que expressão tava virando tudo consumismo, que a gente só conseguia se expressar através de gastar recursos, não de produzir recursos em harmonia com a natureza, a gente não sabia ser harmônico mais. E tudo isso era o que a galera da época já vinha falando faz tempo, acho que desde o movimento naturalista dos anos 30 essa ideia vem sendo martelada pelos filósofos, né? Então, ele não tá dizendo nada de novo, né? É que ele resolveu ser terrorista. Que não é nada, não recomendo, não façam isso em casa, crianças. O problema não é necessariamente, não são exatamente as ideias dele, né? A forma com que ele resolveu aplicar as ideias dele, ele resolveu, já que quando ele só fazia as ações de, né, estragar carros, etc, não estava funcionando, ele pegou um caminho mais radical para colocar em prática, né? Não recomendamos, viu, pessoas? Acontece que ele começou a ficar famosão depois que o manifesto dele foi publicado, deu bastante na mídia falar dele, o FBI liberou, e o irmão dele se tocou de que ele era irmão do Unabomber. O irmão dele é o David Kaczynski, e o David Kaczynski procurou o FBI e deu as informações pro FBI, mostrou cartas do Ted pro FBI. Essas cartas são importantíssimas, porque pro FBI ganhar um mandato de busca e apreensão, ele tem que justificar pro juiz, e o juiz tem que ver evidências fortes de que você pode ferir ali a privacidade do cara. E essas cartas dão muitas dicas, assim, muito quentes de que ele é o Unabomber. Aí o juiz solta o mandato de busca e apreensão, os caras vão na cabana dele primeiro, acham um monte de explosivo, um monte de técnica, um monte de equipamento de sabotagem, e a partir daí os caras vão pegar o cara e vão prender ele, né? Inclusive, quando ele foi preso, nossa, parece que foi o alvoroço aqui, só se falou nisso por uma semana. Uau, uma semana inteira. Cara, mas nem presidente sendo acusado da notícia uma semana a mais hoje em dia, vai? Eu sei. Eu sei, mas é só porque é engraçado. Eu acho interessante, porque ele comeu bola justamente nessa questão do irmão, né? Que aí o irmão provavelmente presenciou toda essa transformação dele, né? Pelas cartas envolvidas, e o FBI usou mecanismos dele de pesquisa que deu match, né? Com relação ao tipo de linguagem que ele usava junto com o manifesto, né? Então, foi se confirmando. E aí a gente vai ter o julgamento, que também é uma parte interessante. O julgamento, pra mim, é a parte mais interessante desse caso, porque a única forma que ele tinha de escapar, de pegar pena de morte, era apelar pra insanidade. E os advogados dele pressionaram ele pra fazer isso, né? Os advogados Quinn Denver e Judy Clark desenvolveram toda uma estratégia pra ele, pra que ele dê depoimentos mostrando que ele é insano, ele tem distúrbios mentais. Assim ele não pega a pena de morte, ele só é institucionalizado em algum lugar onde ele vai tomar remedinho e ficar dodói o resto da vida. Só que ele recusou essa estratégia. Por que ele recusou essa estratégia? Porque isso invalidaria o discurso dele, né? Exatamente. Ele não vai chamar a atenção de acadêmicos, ele queria o respaldo acadêmico, ele queria respeito dos intelectuais. Se ele é só mais um maluco, se ele é só uma pessoa que alega insanidade, o que ele disse é pura loucura. E daí os intelectuais iam abandonar a ideia dele. O FBI inflou o ego dele, fazendo ele ficar famoso, e depois fez essa inflada de ego foi fazer com que ele sabotasse a própria defesa. Ele demitiu esses advogados e tentou uma estratégia que não envolvia dizer que ele era insano, que ele era maluco. E por isso ele pegou aí 8 sentenças de vida, 8 sentenças perpétuas. 8, cara, 8. Ele admitiu a culpa, né, pra não pegar a pena de morte. Admitiu. Se você colabora com a investigação, é bem mais fácil de você não pegar a pena de morte. E ele colaborou desde o início, desde que ele foi preso. Então, como ele admitiu a culpa logo de cara também, eles acabaram só apenas dando 8 sentenças perpétuas pra ele. O que, no fim das contas, pra ele, né, porque ele continuou da cadeia, depois de preso, ele vai continuar publicando, ele vai continuar... Gerou todo esse interesse na população e, como você falou, notícias no jornal, etc, etc. E ele continuou publicando, então ele consegue manter ainda viva as ideias dele, né? O FBI ainda tentou consertar um pouco, porque acho que eles ficaram meio que culpados, assim, eles deram alguns depoimentos, parecia que eles estavam culpados em ter feito a ideologia do cara se tornar famosa. Então, teve um psiquiatra forense relacionado ao FBI, o Park Dietz, que deu um laudo dizendo que o Kaczynski, o Ted, ele era psicótico e sofria de transtorno de personalidade esquizoide ou esquizotípico. E pra meio que, agora que ele já foi condenado, vamos dizer que o cara é maluco, já que não estraga mais o julgamento dele, e tentar dar uma abafada na ideologia dele. Só que depois, quando ele foi analisado por outros psicólogos, especialmente
psicólogos da prisão, eles alegaram que não, que ele não tinha nenhum transtorno psicológico, não. Ele era uma pessoa normal e que esse diagnóstico tinha cunho ideológico para abafar as ideologias do Unabomber. E especialmente por causa disso, por causa desse laudo, pós-laudo, né? Os livros dele vão começar a bombar, ele vai começar a fazer essas publicações que ficaram bem famosas depois. Os livros deles, tem uma lista de livro dele, não compre, não dê dinheiro pra esse cara. E é interessante só explicar, Lucas, porque isso talvez é um fato curioso, né? Por que a justiça permite que uma pessoa pegue 8 prisões perpétuas, né? Pode ficar um pouco meio esquisito, né? Pra quem não conhece, mas é a questão de que se os advogados, por um acaso, no decorrer dos anos, derrubarem alguma sentença, tem ainda mais 7 pra cumprir, né? Então é só por uma questão jurídica. O gato não tem 7 vidas? Então esse cara vai ter 7 prisões perpétuas, é isso? Não, mas aí como é que vão achar a reencarnação do cara depois? Se bem que aqui o gato tem 9 vidas, né? Que é diferente, o gato que vive mais. Os gatos daí são mais de boa, né? Tem uma última parada do julgamento dele que foi super controverso também, é que a maioria das pessoas que foram acidentadas, né, que sofreram os ataques e perderam mão, perderam braço, elas não tinham seguro, eram seguranças, gente que trabalhava no correio, e eram pessoas que não tinham condição de pagar tratamento, de pagar prótese, era tudo muito caro. Então, o que o juiz fez? O juiz permitiu que a polícia leiloasse os itens do Unabomber, especialmente que eles usaram para fabricação de bomba e as cartas dele, os manuscritos originais dele, até a caneta que ele usou para escrever os manuscritos, os caras leiloaram. Conseguiram levantar 15 milhões de dólares na época, doaram todo esse dinheiro pra galera, pras famílias que perderam entes queridos e pra galera que sofreu com os atentados do Unabomber. Só que a mídia caiu de pau em cima disso também, viu? A mídia, inclusive, que tanto divulgou a ideologia do cara, depois foi cair em pau em cima do juiz por ter liberado a vender as coisas do cara, dizendo que isso ia disseminar mais ainda a ideologia dele. É aquela coisa, né? O cara, ele não chegou a afetar tão forte a maioria das pessoas que ele queria atingir, né? Quem sofreu mais foram essas pessoas de meio de caminho, né? Que provavelmente muito mal pagas, arriscavam as vidas pra esses caras, né? Então, é meio complexo mesmo. Assim. Como tudo no capitalismo, né? Como tudo no capitalismo. E aí, para com essa porra! Foi só que tem escutado com os comentários, caralho. Você acha que você vai de casa conseguir matar o presidente de uma companhia aérea, velho? O Unabomber tava muito doido, né, cara? É a maior prova que ele tava doido, né, cara? O psiquiatra devia ter dado doidão por causa disso, só por causa disso. Pois é. O bicho acha que vai resolver o problema do capitalismo jogando algumas cartas bomba em algumas pessoas, né? Talvez mais cartas, né? Talvez mais gente. Mas o Unabomber, ele ficou bastante conhecido, né? Ele marcou bastante, como o próprio Lucas falou, né? Mudou o sistema de correios dos Estados Unidos. E é isso, né, cara? Um terrorismo atrás do outro parece ser meio que a sina dos americanos, né? Por que eles produzem tanta gente assim, né, velho? Pois é, né, cara? Mas é questão de foco também, né, cara? Acho que qualquer outra nação que tivesse o mesmo poderio e também, obviamente, né, as mesmas atividades e as mesmas ações, né, muitas vezes ilegais, né? A gente tava comentando agora, né, Lucas, o drone que foi abatido no Irã, né, de 150 milhões, né, completamente ilegal, né? O cara, Estados Unidos, né, tem dezenas de drones de milhões de dólares sobrevoando por aí de maneira ilegal e ninguém faz nada porque ele pode. Ninguém quer mexer com os Estados Unidos, né, cara? Vai mexer com os Estados Unidos? Pra quê? Mas eu acho curioso, como você falou, a questão da própria sociedade, né? Assim, como que fora essas ações de ataque a outras nações, etc, etc. Você tem muito essa questão de terrorismo doméstico, interno, de pessoas daquele país contra pessoas daquele mesmo país, por outros motivos, assim, né? Eu acho curioso como tem essa, infelizmente, uma cultura de violência muito forte, né? Tomara que o Brasil, então, não importe essa cultura de bosta de violência dos Estados Unidos, porque parece que já tá começando a importar também, cara. Mas tomara que não role. Tomara. Cara, olha só como o mundo dá voltas. Em 2012, tinha um grupo de alunos ali na Harvard, parece que eram alunos de 3º ou 4º ano da graduação de psicologia mesmo, e eles estavam fazendo uma pesquisa relacionando presidiários de segurança máxima. E eles conseguiram uma autorização para passar um questionário nessa prisão onde estava o Unabomber, onde estava o Ted. Mas que o objetivo deles não era atingir o cara, eles só estavam mandando isso para várias prisões de segurança máxima, entendeu? Uhum. E era um questionário, nesses questionários de pesquisa, normalmente você é anônimo, você não escreve o seu nome nele, tá? Você só responde as
perguntas. Mas o Unabomber escreveu lá o nome dele, se identificou voluntariamente como Ted, quis participar do estudo, inclusive, e no questionário ele marcou a ocupação dele como presidiário, e ele não respondeu os campos sobre a formação dele, ele não disse que era bacharel, não disse que era mestrado, não disse que tinha doutorado, e no espaço para listar conquistas acadêmicas e profissionais, ele listou as 8 penas de morte que ele ganhou como prêmios acadêmicos. Porque já tava dodói. Nossa. O mundo deu uma puta de uma volta, cara. Ele é a pessoa que tá sendo estudado pelo departamento no qual ele se formou. E ele tá aí ressentido completamente, cheio de orgulho das 8 penas de morte que ele levou. Mas uma resposta, assim, com certeza cheia de ressentimento, né? 8 prisões perpétuas, né? Não penas de morte. Ah, desculpa. As 8 prisões perpétuas que ele ganhou. A gente vê um pouco desse ego, talvez, dele, né? É um ego misturado com ressentimento, né? Porque ele não listou ali que ele se formou em Harvard, né? Então parece que ele tá ressentido mesmo com o background acadêmico dele por não ter sido abraçado pelos intelectuais que ele tanto respeitava. Ou então tava de zoeira, né? Tem gente que não se formou e coloca que se formou em Harvard, né? Enfim, ele fez o contrário. Por sinal, né? Inclusive, pare de ficar mandando mensagem, por ficar mandando mensagem, por ficar verificando se fulano Beltrano estudou ou não, enfim. Tem uma pergunta interessante aqui, a gente pode debater aqui, a gente encerrar. O ouvinte aqui na nossa live aqui, o William Oliveira, perguntou se o Ted, por acaso, possa ter sido vítima dos experimentos do MK Ultra. Eu vou dar minha opinião. Não, para mim é coincidência que o professor dele era o diretor do MK Ultra até 62, mas a minha opinião é que pode sim ter tido alguma influência essas 200 horas que ele trabalhou com o professor em deteriorar mais o estado mental dele. Total. Eu concordo com essa afirmação aí. Eu tava pensando também nessa parte do MK Ultra. Acho que mais possivelmente vai saber o que esse professor aplicava nele também, né, de testes, assim, no sentido de, tipo, que só desse, sei lá, estágio, vou chamar de estágio, que um cara que já tinha trabalhado com MK Ultra e tal, que tipo de técnica ele tinha que ele acabava aplicando, mas eu acho também que é mais coincidência do que... É muito escolinha de vilão, né, cara? Escolinha de vilão, total. Total. Então é isso, gente. Gostaria de agradecer muitíssimo a todos vocês que estão aqui escutando essa gravação neste exato momento, para vocês que estão escutando o podcast aí no feed de vocês e para vocês, membros da equipe que foram sensacionais para a elaboração desse episódio que ficou incrível. Alguém quer fazer algum momento de jabá aí? Essa é a hora. Igor Alcântara. Tá bom, só agradecer mais uma vez, eu estava com muita saudade de gravar, é sempre bacana. E antes de voltar pra geladeira, só pedir pros ouvintes de visitar lá o meu site, o igoralcantara.com.br, que não só os meus cursos de ciência de dados tem lá, mas enfim, em breve tem novidades aí em relação a essa área de ciência de dados. Estou com um podcast aí quase saindo no forno nessa área de ciência de dados, machine learning, essas coisas. Então, obrigado mais uma vez. Tupá, você quer deixar a mensagem final, um jabá, alguma coisa? Beijo as pessoas. Não sei, me sigam no Twitter, lá eu coloco notícias de várias coisas, assim, da vida e tudo mais. Eu tô gravando milhares de podcasts, assim, mas me sigam no Twitter que é mais fácil, aí vocês já acham tudo. Mas te sigam no Twitter e qual é o seu arroba, né, dona Tupá? Né, claro. Nossa, olha só. @tupaguerra no Twitter. Então, quem quiser me seguir lá, fique à vontade. Lá eu acabo dando mais notícias e coisas. E falo de história, essas coisas caóticas que eu gosto. Tipo demônio. Tipo demônio. Perfeitamente. Então é isso, galera. E gostaria de lembrar a todos que não olhem para trás. Eu fiz Eu um... recomendo o meu taco, não o seu taco. Vocês que se virem aí com o seu taco. Eu não gosto de otaku. Não, eu fiz Fluenx, mas eu não comi Por que ainda. você fala com o Andrei? Né? Mas ele faz parte da minha cota de... Que bom que você gosta do frito, pá. Tá vendo? Depois eu acho ruim que o Andrei não me chama pra gravar. É por isso. Chamando de otacredo assim na cara dura. Mas você não é otacredo? Eu não. Pouquinho, vai. Não, nunca vi as 10 temporadas de Naruto. Feito pelo Masashi Kishimoto. É que eu falo, minha filha mais velha gosta de BTS e gosta de um monte de anime. Olha aí, tá. Nossa senhora. Ela tem 12 anos, então a gente... Mas eu também tenho 12 anos, então tá tudo certo. Mas eu não gosto de BTS, tá? Só porque pode dar a entender aí que eu gosto de K-pop. Vou falar o gay pop. Que você já viram esse meme do gay pop? Já não.
Que é um Não. print de WhatsApp de uma senhorinha falando: ai, minha filha só gosta de gay pop, que tem um japonesinho. E a mulher não sabe falar a parada, sabe? Ela escutou, ela não sabe, ela acha que é gay pop, é muito engraçado. Vamos começar então. Tem tempo que eu não gravo, mas enfim, posso estar acostumado. Mas acho que faltou. Você apresentou, fez aquela. Não, a gente apresenta agora. Depois do recadinho. Ah, beleza. Tô falando. Não escuta Mundo Freak e depois reclama que tá na geladeira, não é mesmo? Cara, eu escuto todos os episódios, tá? Nem bem. Tá bom, vamos lá. Então, no primeiro ano, você pega uma aula disso, uma aula daquilo, você vai misturando bastante pra ver do que você gosta. A gente chama isso de educação. Caralho, tem alguém passando KY na mão. Eita. Eita, que barulho foi esse? Não sou eu. Fui eu coçando o nariz, desculpa. Você tá coçando o nariz mesmo, mano? Tô. Teu pai. Então vai. Caramba. Eu tô com alergia, desculpa. Eu achei que o microfone tava mutado. E se vacinem. Ai, meu Deus. Lave seu pinto e vacine seu filho. Cara, essa coisa tão, tipo assim, cara, ter que falar isso é foda, né? Lavem seu filho e vacinem seu pinto. mundofreak.com.br